Fala galera, então chegamos ao sexto episódio de The Walking Dead City, o episódio que encerra essa série por completo, ou será que simplesmente prepara tudo para uma continuidade, para uma segunda temporada? Amanhã, galera, a partir das 4 horas da tarde já tá aqui, ó, preparadinha a live aqui, ó, San Diego Comic Con, abriremos a live às 4 horas, o painel começa às 5 horas, horário aqui do Brasil, vai até às 6 horas, ele vai ter 1 hora só de duração, já conversamos sobre isso. Inclusive, galera, sai um vídeo daqui a pouco aqui no canal da Take também, falando tudo o que vai acontecer, que já está confirmado no painel de The Walking Dead Universe amanhã. Talvez a gente tenha um anúncio também da segunda temporada de Dead City. Por quê? Vamos começar a abrir, cara, o que aconteceu nesse episódio. Simplesmente a maneira como eu já coloquei ali, muito da minha opinião, já no título do vídeo também. Cara, esses 6 episódios, eles simplesmente foram o quê? Eles foram uma grande preparação para algo que vai vir. É isso, entendeu? E o final, ele tem muitos problemas de ser dessa forma, como ele acontece em todo episódio, tá? Ele acaba sendo muito anticlimático, assim, para tudo que vai acontecer. Eu já tinha feito um vídeo aqui, tá? Com os vazamentos que já tinham rolado sobre o que ia acontecer nesse último episódio. O Leandro tinha colocado lá no nosso grupo do Telegram. E, cara, ele, nos spoilers ali, ele mesmo assim, tá? Ele é exatamente o que acontece no episódio. Exatamente, tá tudo certo. Mesmo assim, nos spoilers, eles pareciam levar realmente para que coisas além acontecessem, para que a gente não ficasse com esse sentimento de tão anticlímax, assim. Porque ele fica tudo resumido para uma preparação para algo que vai vir. E esse algo que vai vir daqui a pouco, cara, eu não sei também se é tão interessante assim, o que vai vir nesse futuro ali. Porque vamos pegar um ponto importante assim, ó. A jornada toda de Negan e Meg, desde lá da série principal, levam a eles a terem um acerto no final da série principal e uma grande motivação para não acontecer nenhum tipo de perdão, mas acontecer um entendimento. Cara, isso está perfeito. O quanto que na série principal eles pegaram e realmente desenvolveram a relação entre os dois. E era tudo que eu queria ver a partir do momento onde Lauren Coy foi confirmado pro retorno de The Walking Dead. Eles deram muita importância para isso. Para mim isso foi um acerto violento de tudo que acontece no final da última temporada de The Walking Dead. E aí, cara, é óbvio que teria que ter um motivo do porquê esses personagens iriam se reunir após uma passagem de tempo, que também não é certa quanto, mas não vou mais falar sobre isso, pra essa história que vai acontecer em Dead City. E essa história, pô, ela tinha um motivo, e daí ela virou um outro motivo, e daí teve, né, a questão da descoberta da Jeannie, que provoca realmente, assim, qual era a grande motivação da Maggie. E tem uma fala nesse episódio que elucida, assim, ó, completamente tudo o que acontece nesses 6 episódios aqui, ó. Cara, o Negan tá falando lá pra Meg. Ah, e daí me querem, né? O croata me quer, ou essa outra mulher me quer, e sabe-se lá pra quê. É isso. Entendeu? Isso, cara, é uma coisa que me deixou assim, muito puto vendo o episódio. Fazia tempo que eu não tinha um sentimento. Uma coisa é eu ficar, cara, decepcionado com a questão do meu hype, expectativa do que estava acontecendo. Outra coisa é tu provocar 6 episódios ali para uma construção toda e entrega para coisas futuras que virão. Tu passa 6 episódios preparando, 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 e apresenta novas questões, novos personagens ali para um futuro, mas em uma frase tu dá o sentido completo que tudo isso são questões que é para ficar em aberto mesmo, que é para te ficar pensando mesmo, que é para ficar no futuro. E tu não pega mais forte em algumas coisas ali que tu podia realmente, cara, os conflitos, entendeu? Eu acho que os conflitos são muito mais importantes do que tu ficar desenvolvendo elementos para uma possível segunda temporada, para uma possível segunda parte de história, onde que os personagens do Negan e da Meg no encerramento deles, olha que eu comecei falando lá da série principal, o encerramento deles aqui nesse sexto episódio, com aquela junção de imagem ali, os dois chegando com o mesmo tipo de questionamento, mas um questionamento que leva os personagens de novo, cara, para caminhos que eles já passaram na série principal. E eu esperava muito que esse caminho fosse completamente diferente. Eu esperava muito que tivesse essa continuidade da redenção buscada tanto pelo Negan e, sabe, a Meg perdendo cada vez mais controle e ela se entregasse sobre tudo aquilo que realmente tava. Cara, tava, tem gente que falou nos comentários, eu fiquei muito puto também. Parece que não viram a série principal. Porra, entendeu? Olha o que é a Meg
na última parte de The Walking Dead, ela todo o tempo se entregando por uma questão toda de vingança, que a consumia tudo mais, ela querendo matar a Pamela Milton. E o quanto que o Negan foi lá e avisou, eu sei esse caminho, eu sei esse caminho, não vai por esse caminho, não vai por esse caminho. Tá muito bem claro o porquê que a Maggie poderia se entregar sim para essa questão toda e por que ela poderia ter sim uma motivação grande por toda essa questão que existe dentro dela de é desde o momento do 7x1 que isso existe lá dentro dela, entendeu? E ela se entregar realmente para algo que a consumisse e ela se tornasse realmente, cara, a inversão do que é o Negan nesse momento da série. Era isso, entendeu? Não, os personagens estão colocados basicamente na mesma posição nesse final ali. Por mais que os dois tenham um entendimento que o quê? Não existe outro caminho. É isso, entendeu? E esse episódio, cara, acabar dessa forma, entendeu? Com as posições ali muito próximas de algo que a gente já viu acontecer antes na série principal, eu não entendi por que definir esse caminho assim. Não entendi, não entendi. Ah, mas a dama quer que o Negan entre para enfrentar, né, essas ameaças que a gente não viu, que a gente sabe muito mais por causa dos vazamentos, das conversas entre a gente, por causa das teorias que rolam, por causa não sei o que, não do que a série apresentou pra gente. A série visualmente ou narrativamente quanto história, ela não apresentou isso realmente pra gente. Né, essas outras ameaças todas que a dama começa a falar, tudo mais. Ah, mas a gente viu ali aquela questão do teatro ali. Tá, mas, cara, a gente viu e a gente literalmente teoriza sobre por causa dessas ideias que a gente tem, além do que pode levar essa questão toda, de todas as referências que tem em relação à fuga de Nova York. Cara, a gente vai levando essa história. Narrativamente, não vou nem usar o visualmente de novo, narrativamente, cara, não tem esse desenvolvimento todo ali para acontecer. Então, sabe, tá tudo colocado pra gente para que a gente veja isso além, para que a gente realmente no além a gente, tá, comece a ligar esses pontos, comece a entender esses pontos. E olha, cara, eu gostei muito como o episódio começa, tá? Eu gostei muito. Gostei muito do Negan fazendo aquilo que algo que se espera dele, de mentir pra Ginny, levar a Ginny novamente assim para um local seguro que simplesmente é longe dele. É isso, entendeu? Aquela questão de como que o Negan vai descobrindo a verdade sobre a Maggie, na questão do olhar, na questão do silêncio, na questão da observação dos movimentos, entendeu? De como que a Maggie tá reagindo também, e a partir dali se criar o confronto deles, a partir dali a gente ter, cara, uma luta que é muito bem feita, cara, eu adorei ele. E a Ganja Monteiro, de novo, cara, ela abre quadro, ela deixa a ação acontecer, ela dá uma liberdade, ela dá uma fluidez para aquele confronto todo, e vai construindo junto, dentro desses ambientes ali, né? Com planos fazendo, cara, planos de cinema realmente acontecendo, usando toda a escala que tem dos ambientes onde tá acontecendo a ação e deixa acontecer, cara, algo que pra mim de começo de episódio eu assim, cara, beleza. Já que isso está sendo colocado tão no começo do episódio, cara, vai ser preparado algo maior ainda pra acontecer depois, né? E o não, foi o oposto. E ali eu tava gostando demais do episódio, porque eu gosto do confronto, eu gosto como essa luta dos dois ali é uma luta que ela é muito importante, não na questão física, entendeu? Não na questão da habilidade que um que tem, não na questão mas é que tem uma coisa muito importante psicológica junto daquela luta física, né? E existe ali toda essa questão da vingança novamente que bate, existe novamente esses sentimentos, existe novamente a fala que o Negan dá pra Meg, sabe? Aquela luta ali ela apresenta muita coisa que finalmente ela acontece numa parte física, só que o psicológico tá todo junto daquela parte física que tá acontecendo ali. E acho que a construção toda da observação que tem antes, as reações que a Meg vai dando e quanto que ela vai entregando elementos pro Negan chegar na conclusão que ele chega, e no além também que ele é a isca toda, né? E o quanto que ele tava falando também antes, sei lá, pra Ginny do ajudar a Meg, o quanto que ali ele já tinha percebido daqui a pouco algo a mais, entendeu? Cara, esse momento do episódio, pra mim, ele é a melhor parte que a gente tem do episódio. A melhor parte. Porque depois, cara, a conversa toda do Croata com o Negan pra chegar, né? O Croata, ele é apenas uma passagem
né, para uma questão muito maior, que é a personagem da Dama, o que que ela realmente quer com o Negan, que ela conheceu através do croata. E isso volta àquilo que eu já falei, cara, é tudo uma preparação para elementos que vão vir, entendeu? Não algo que vai estar aqui, ou seja, o episódio, por ele provocar muito esse anticlímax, ele perde muito peso dessas consequências todas que ele quer mostrar. A relação do Herschel Jr. ali com a Maggie, cara, ela é uma continuidade daquilo que a gente já tinha entendido, né? O fato dele ter perdido o dedo, até isso perde peso sobre essas consequências ali de final de episódio. Porque isso poderia ter tido também algo entre ele e a Maggie, né? E isso não tem ali essa referência, sabe? Se perde isso, porque isso tá batendo pro Negan. E daí a gente vê na referência do Herschel Jr. Pô, cara, o quanto que poderiam ter feito isso. Olha uma situação de episódio muito mais forte para aquela troca do banco lá. Ter acontecido naquele momento lá na frente da Maggie, como um aviso. Como um aviso, cara. Isso ia funcionar para quebrar um pouco desse anticlímax e poderia ter essa continuidade toda depois de entrega do Negan para Dama, essa preparação para a segunda parte, mas tu cria um grande momento de tensão no episódio onde tu não perde essas informações que tu quer criar com grande força. E esse para mim, cara, é o grande problema de ser um anticlímax esse último episódio aqui. De ser um anticlímax. E cada vez que eu começo a falar, eu começo a ter mais certeza, assim, ó, eu não entendi por que que eles decidiram no último episódio, onde tu tem que simplesmente conseguir. Olha quanto que a gente sabe da história de The Walking Dead. Cara, aquele momento que a gente tem de quebra, né, de meio de temporada, ou o próprio season finale, cara, né, o nosso famoso mid-season ou season finale, o quanto que ele sempre sobe, né? Ele sobe para nos deixar, cara, com aquele sentimento bom de expectativa também para continuar de que virá. A gente aprendeu muito bem. E o quanto que o episódio de retorno, né, seja depois da mid-season, ou seja o primeiro da temporada, ele também mantém, né, essa questão de expectativa, assim. É óbvio que sempre teve o asterisco nessa parte toda, mas né, a história mostra que eles sempre conseguiram fazer isso. E aqui é o contrário, sabe? É o contrário. E não dá para entender, cara. Não dá para entender por que que essa escolha foi feita dessa linha narrativa acabar dessa forma, tão anticlimática, tão preparatória para eventos que virão. Tá, a gente conhece lá finalmente o Armstrong lá em Nova Babilônia e a gente entende que existe um interesse de Nova Babilônia em relação ao metano, em relação a Nova York, por causa dos recursos. Cara, puta história, entendeu? Pô, é algo que a gente sabe de cor salteado do universo de The Walking Dead. É algo que tem muita coisa para ser aprofundada, mas novamente, cara, é uma preparação para um elemento que vai vir para frente, entendeu? Era algo que tu poderia ter conseguido trabalhar de alguma maneira ou outra, porque o ritmo para mim dos outros episódios e principalmente no roteiro, eles estavam conseguindo colocar aquelas coisas acontecendo ao mesmo tempo e deixando os núcleos com agilidade. Tava ágil. Agilidade não significa rapidez, entendeu? Agilidade é tu contando a história e partindo para a próxima, que tá contando a história também, e isso tudo vai chegando no ponto em comum. Pô, tu podia ter aprofundado mais essa questão de Nova Babilônia ali, se era para chegar no último episódio, tu entregar que existe algo maior que o Armstrong também estava tendo que prestar atenção lá em relação ao metano, ao recurso, tudo mais, o que que eles querem, afinal, né? É também preparação. Ah, tá, mas então na próxima temporada a gente vai ter essa questão de Nova Babilônia também chegar lá, a gente vai ver o personagem não só do Armstrong, mas algo mais, essa comunidade com esse interesse todo do recurso. Tá, cara, mas é depois, entendeu? É depois. E tu não consegue acabar nesse sexto episódio, novamente, com algo que tu remeta assim, ó, cara, puta, meu, quero ver essa segunda temporada de uma vez, tomara que amanhã no San Diego Comic Con, live tá aqui repetindo, tem que fazer aquela propaganda. Cara, tomara que amanhã tenha esse anúncio pra ver, cara, porque, sabe, me deixaram com essa vontade incrível. E isso já tinha dito, né, pelos críticos americanos que viram a temporada inteira de Dead City já, antes da estreia, que tinham essas pontas ali, né? E eu esperava que aquela afirmação deles, essas pontas fossem mais fortes por uma continuidade de história. E elas não são tão fortes assim. Elas são amostras que a gente sabe que vai ter. Perigos que a gente sabe que os personagens vão enfrentar, mas a gente nem viu essa questão dos perigos ainda. Porque o Croata e a Dama, na verdade, eles não são tão
antagonistas assim, eles não são, né? Eles são antagonistas até um ponto. Eles, na verdade, eles são preparatórios para algo pior que vai vir que tu não viu, que tu não sabe. Só tá, e tá dito. Agora sim, pra cima, tá jogado, entendeu? Deu tudo numa nuvem zumbi. E é isso. Então, cara, o quanto que isso é problemático esse episódio ter ficado tão anticlimático. Se eles tivessem deixado essas questões em aberto, tá? Mas tivessem feito um episódio com uma tensão crescente onde tu acabasse ali. Pode ser com os personagens nessa mesma posição que eles estão. Principalmente, eu tô falando dos protagonistas de Game Mag. Nessa mesma posição. Mas tu tivesse criado essa tensão crescente ali para chegar nesse ponto e tu interrompe nesse ponto com coisas para vir, cara, teria funcionado muito melhor. E as respostas poderiam ter continuado em aberto, mas a questão do episódio em si, de não acabar essa história anticlimática nesse momento, ela ia funcionar muito, muito, muito melhor. Mas muito melhor. E acho que isso não diminui minha expectativa para ter uma segunda temporada, não diminui minha expectativa de eles arrumarem uma segunda temporada, mas, cara, dá uma certa tristeza, literalmente isso, uma certa tristeza de ver, né, esse episódio acabar assim, dessa forma, e a série acabar, querendo ou não, nesse decrescente, assim. Isso é uma coisa que me deixa triste, cara, me deixa triste, assim. Mas, galera, pô, coloca embaixo nos comentários, vamos lá, vamos conversar muito sobre isso, assim, porque adoro ter opiniões completamente diferentes da minha também. Quero muito saber o que vocês acharam sobre esse último episódio aqui. Domingo, ó, já tá colocado aqui a nossa live, 9 horas da noite. Eu e o Henrique junto com todos vocês pra gente conversar ainda mais sobre esse último episódio aqui. Amanhã a gente vai conversar sobre isso também aqui, ó. Live de San Diego Comic Con a partir das 4 horas da tarde aqui no canal. Daqui a pouco sai o vídeo também, assim, sobre tudo que a gente vai esperar no canal. No canal não, né? Amanhã durante, né, o painel que a gente vai depois acompanhar ao vivo aqui no canal, repercutir, fazer a reação junto com vocês. E galera, pô, vou preparar um vídeo também de veredito, cara. Vou esperar passar uns dias ainda, conversar mais com a galera lá no nosso grupo do Telegram, tá aqui na descrição do vídeo também. Conversar muito com o Henrique também, fazer um veredito final, cara, sobre esses 6 episódios aqui de Dead City, já provavelmente sabendo que teremos uma segunda temporada ou que não teremos uma segunda temporada, porque amanhã San Diego Comic Con vai, querendo ou não, nos mostrar isso, certo? Não esqueçam de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Tech04 e o sonho aqui.